Fala, moleque, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à nossa última aula do curso de Matemática Básica. Estou muito feliz que você está aqui e parabéns por chegar aqui até o final. Tranquilo? Eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito na sua preparação para o seu vestibular nesse ano. Tranquilo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre razão e proporção, um dos assuntos que mais cai no Enem, então é importantíssimo que você saiba. Então bora lá? Mudei a telinha aqui e a gente vai entender o que seria razão e proporção. Primeira coisa que eu falo, cara, é que muita gente não sabe que existe diferença entre razão e proporção. Pensa que razão e proporção é uma coisa só, como fosse dupla sertaneja, tá? Na verdade, razão é uma parada, proporção é outra. A gente tem que entender que existe uma diferença sim, e a diferença é exatamente essa. Razão é simplesmente quando eu divido dois caras. Peguei um cara e dividi pelo outro, isso aí é uma razão. Razão é a mesma coisa que divisão de duas grandezas de mesma unidade ou não. Representei nesse quadrinho para vocês. Tranquilo? Razão é uma divisão. O que seria uma proporção? Uma proporção seria quando eu igualo duas razões. Eu tenho uma razão de um lado, uma razão de outro, e essas razões elas são equivalentes, ou seja, essas razões elas são iguais, então eu tenho um comparativo entre eles. Esse comparativo, essa igualdade, a gente chama de proporção, beleza? Razão, divisão, proporção, igualdade entre razões equivalentes. Equivalente, mesmo valor. Tranquilo? Agora que a gente já entendeu o que é uma razão e uma proporção, que existe uma diferença sim entre elas, a gente vai ver que existe um teoremazinho, que a gente vai ver aqui agora, que é a relação fundamental das proporções. Cara, toda vez que você vir isso aqui, fundamental, cara, é porque isso aqui deve ser importante, tá? Fundamental, então essa parada a gente vai usar o tempo todo, em regra de 3, a gente vai usar muito isso. E tá dizendo assim, ó, que o produto dos meios, A vezes D, é igual a B vezes C. É aquele famoso multiplicar cruzado que a gente usa bastante. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. O multiplicar cruzado existe um nome. O nome disso é relação fundamental das proporções. Eu tenho duas razões equivalentes, então eu posso comparar esses dois. Tranquilo? Vamos de exemplinho? Coloquei um exemplo aqui que ó. Vamos, ó, gente, questão de escala. Cara, você tem que saber fazer, você tem que saber escala. Escala é um assunto molezinha. Vou botar assim, ó. Real. E aqui eu vou botar desenho. Galera, o que é uma escala? Escala imagine que eu vou fazer uma maquete de um determinado projeto. Eu sou um engenheiro e quero fazer uma escala de um determinado projeto. Quando eu vou fazer uma escala, eu simplesmente pego o que eu tenho em mente, pego o que eu vou desenvolver e coloco exatamente com as mesmas proporções, mas só que numa miniatura, tá? É como a gente pega um boneco de alguém e tenta fazer com as mesmas proporções. Então, se o cara tem, se o quarto ele tem umas dimensões 3x5, quando a gente for fazer na escala, vai ter que manter essa proporção de 3x5, entende? Então, é uma miniatura do real. É um desenho da parada real, mas que eu tenho que manter as proporções, senão vai ficar tudo distorcido. Tranquilo? E aí, ele fala aqui, um automóvel, essa relação entre eles a gente chama de escala. Ele diz que um automóvel, na real, ele tem 4,5 metros. E no desenho lá, ele tem 3 centímetros. Então, na real, o comprimento do automóvel é 4,5. Quando eu vou para o desenho, ele tem já 4,5 metros na real. Quando eu vou para o desenho, ele tem 3 centímetros. Então, repara que tem uma proporção aí. Eu pego uma coisa e condenso em uma coisa menor. Eu reduzo isso, mas isso tem que manter uma proporção. Se eu quiser fazer uma escala, qualquer coisa que tenha 4,5 metros tem que ter no desenho 3 centímetros. Beleza? Ele fala que uma casa tem quanto de altura? Aqui, ó. A casa, ele diz
que tem 7,75 de altura. Ele quer saber quanto isso vai valer. Tá? A proporção, galera, aqui que a gente pesquisou, a proporção que o problema deu é o seguinte. A proporção é 4,5 para 3. Essa é a proporção. Isso aqui é real, ó, aqui em cima eu estou botando o que é real. E aqui embaixo eu estou botando o que é desenho. Então, real está para desenho, assim como, olha lá, equivalente a real está para desenho. Real, quanto que é no real aqui? 3,75, né? Que é a casa na real. Eu quero saber quanto isso mede no desenho. Tranquilão? Relação fundamental das proporções. 4,5 vezes x, esse vezes esse, é igual a 3,3,75. Beleza? Ó, x, passa esse cara para cá dividindo. 3 vezes 3,75 dividido por 4,5. Se você fizer a conta, tu vai ver que essa parada vai dar 2,5, perdão. Olha só, a gente tem que perceber uma coisa. As unidades, importantíssimo. Tudo que está em cima, eu estou colocando em metro. Aqui eu estou colocando em centímetro. Então tem que manter essa proporção. Se aqui eu coloquei em metro, isso aqui também vai me dar em centímetros. Então a resposta ali é 2,5 centímetros. Beleza? Esse é o desenho da casa na minha escala. Vamos lá para algumas questões agora que eu tenho uma relação direta de relação fundamental das proporções, aquele famoso multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar x vezes 6 é igual a 2 vezes 24. Passo 6 dividindo, 2 vezes 24 dividido por 6. Olha o bizu que eu vou te dar. Toda vez que você estiver fazendo uma conta assim, antes de multiplicar 2 vezes 24, divide primeiro. Por exemplo, 6 dá para dividir por 24, dá 4. Aí fica mais fácil, você não precisa fazer mais conta. Então o x aqui é igual, vou escrever aqui em cima, escrever aqui que o x é igual a 2 vezes 4, 2 vezes 4, x igual a 8. Olha essa questãozinha do colégio militar aqui. Ó, ele diz que, eu vou falar aqui Felipe hoje, tá? Vou falar o seguinte. Vou falar que hoje a idade de Felipe, ó, vou botar uma linhazinha do tempo aqui. Presente. Passado. Beleza? Felipe hoje tem F e Márcia tem M. São as idades dele hoje, tá? No passado, há 8 anos, se Felipe tinha F, no passado, se ele tem F hoje, há 8 anos atrás, ele tem F menos 8 anos. Márcia, a mesma coisa, o tempo passa igual para os dois. Beleza? A razão aqui de um para o outro, a razão deles dois aqui, no passado era de 3 para 7. E a razão entre eles hoje é de 5 para 9. Tranquilo? Então, ó, vamos fazer essa parada. Eu sei que F menos 8 está para M menos 8, assim como 3 está para 7. Por essa primeira razão aqui. Tranquilo? Vamos multiplicar aqui, ó. 7, que multiplica F menos 8, que é um 7. Ó, multiplica cruzado. Esse vezes esse é igual a esse menos 3 que multiplica M menos 8. Beleza? Propriedade distributiva, 7 vezes F. 7F menos 7 vezes 8.
56 é igual, distributivo aqui também, 3m menos 24. Passa esse 3m para a direita. Se eu passar esse 3m para a direita, vai ficar 7f. O 3m vem para cá negativo. Menos 3m é igual. Aqui tem menos 56. Se eu passar para lá, vai positivo. 56 menos, né? Menos 24. Guarda essa informação, ó. 3f menos 3m. Essa parada é igual a 56 menos 24. Essa parada deve dar 32. Confere isso aí? Vamos para cá, vamos para a segunda parte. Ó, para a segunda parte, que é essa aqui. Essa aqui, ó. Eu sei que f está para m, assim como 5 está para 9. Vou multiplicar cruzado. 9f é igual a 5m. Tranquilo? Olha essas duas equações que eu tenho aqui. Eu tenho uma equação aqui e eu tenho outra equação aqui. Eu posso montar um sisteminha agora. Eu sei que... Olha o sistema que eu tenho. Eu sei que é 7f, né? Vamos corrigir aqui. Aqui é 7f. Eu tenho, então, que 7f menos 3m é igual a 32. E eu também sei que 5m ou 9f é igual a 5m. Tem um sistema. A gente já sabe fazer isso aqui. Agora é só resolver. Tá? A maneira que a gente quer resolver, a gente pode resolver isso aqui é da maneira que a gente achar melhor, mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação toda por 7. Você vai entender o porquê. E eu vou multiplicar a de baixo toda por 3. Olha o que vai acontecer quando eu fizer isso. Quando você multiplicar essa toda por 7. 7 vezes... Eu multipliquei por 7. Eu vou ter que... Não, aqui é por 5. Falei besteira. Vou multiplicar essa aqui por 5, tá? 5 vai ser melhor. Por 7 não daria nada, na verdade. Por 5 você vai ver por quê. Por 5. 7 vezes 5. Ela toda. 35f. Menos. Por 5. 15m. Por 5. 5 vezes 32. 160. A de baixo. O que acontece quando eu multiplico ela toda por 3? Quando eu multiplico ela toda por 3, essa parada vai dar 5 vezes 9, 27f é igual a 15m. Beleza? Olha o que apareceu agora. Tá vendo essa equação de baixo? Olha essa equação de baixo. Essa equação de baixo é o seguinte. 35f menos 15m. Mas olha só, 15m, a gente já sabe que 15m, quem é 15m? 27f. Então aqui eu boto menos 27f. Essa parada é igual a 160. Agora é só diminuir isso menos isso. Deve dar 8, né? 8f é igual a 160. F é igual a 160 sobre 8. F é igual a quanto? 20 anos. Essa aqui é a idade que o Felipe tem hoje. Tranquilo? Aqui, o que eu fiz aqui, porque eu multipliquei aqui por 5 e aqui por 3. Está vendo esse 5 aqui? Eu multipliquei ele aqui em cima. E tá vendo esse 3? Eu multipliquei aqui embaixo. Porque eu vi que quando aparecesse 3 vezes 5, daria 15m. E aqui também daria 15m. Eu poderia substituir a equação. Tá? Agora é só eu substituir.
Olha a equação. Na equação 2 eu não tenho que 9 vezes f, mas quem é o f? O f a gente acabou de descobrir. 20 é igual a quem? 5 vezes m. Aqui, ó, já pode substituir, já pode simplificar esse 20 com esse 5, dá 4. Quem é o meu mzinho? 4 vezes 9, 36. Esse aqui é o valor de m. Vamos lá, agora a gente precisa entender dois conceitos bem importantes. Na verdade, é um conceito de grandezas proporcionais e a diferença entre grandezas diretamente e grandezas inversamente. Que isso vai ser importante para a gente analisar alguns problemas. Tranquilo? Eu coloquei aqui que grandezas diretamente proporcionais, olha aí como é que está no quadrinho. Eu botei um exemplo, vamos dar uma analisada nesse exemplo. Exemplo clássico, que é, olha só, nessa primeira situação aqui, eu tenho um carro, tranquilo? Com 100 km por hora, percorrendo uma distância de 100 km. Se você reparar, se ele faz 100 km por hora, para percorrer 100 km, ele vai demorar 1 hora. Beleza? Olha lá. Velocidade é distância sobre tempo. Na segunda situação, eu tenho o carro durante o mesmo tempo. Então, se eu tenho o mesmo tempo de 1 hora, para ele percorrer uma distância de 200 km, ele precisaria ter 200 km por hora. Então, olha só, a relação que eu estou analisando aqui é velocidade e distância. Quanto maior a velocidade que eu ando, maior a distância que eu percorro no mesmo período de tempo. Então, se eu aumento velocidade, eu aumento a distância. Se eu aumento a distância, que foi o que aconteceu aqui, para eu percorrer no mesmo período de tempo, eu preciso aumentar a velocidade. Então, velocidade e distância são duas grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Tranquilo? Foi o que eu escrevi aqui. Mantendo o tempo, as velocidades, grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada em um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. A gente acabou de ver que grandezas diretamente, velocidade e distância, é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. À medida que eu aumento a velocidade, eu aumento a distância. À medida que eu aumento a distância, eu aumento a velocidade. Uma aumenta e outra aumenta também. Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo, que é o segundo exemplo do mesmo problema, mas agora eu tive velocidade e distância. O que vai acontecer com o tempo? Mesma coisa, 1 hora. Agora eu mantive a velocidade e eu dobrei a velocidade e mantive a distância. E eu quero descobrir o tempo. Se eu descobrir o tempo, aqui vai dar meia hora. Então, olha só. Se eu aumento a velocidade de um carro, se eu estou viajando a 100 km por hora, eu vou chegar em determinado destino em um período de tempo. Se eu dobro a minha velocidade, se eu vou mais rápido, se eu aumento a velocidade, o tempo ele vai diminuir. Porque quanto maior a velocidade, menor o meu tempo. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Porque à medida que uma cresce, a outra diminui. Velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, percorrendo a mesma distância, eu vou diminuir o meu tempo. Eu vou chegar mais rápido, eu diminuo o tempo. O que acontece diferente daqui. Diretamente proporcionais. Velocidade e distância. Quanto maior a minha velocidade, maior a distância que eu percorro. Tranquilo? Então, eu preciso saber analisar grandezas de modo geral. São aqueles probleminhas de regra de 3, que eu quero saber, quanto mais trabalhadores, eu preciso de mais ou menos tempo. Então, isso aí a gente vai analisar sempre usando esse conceito aqui de grandezas direta ou grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Bora, moleque, bora para o nosso último tópico, o tópico de porcentagem. Bora lá então, vamos mudar a telinha aqui para a gente entender o que seria porcentagem. Eu escrevi aqui que porcentagem é toda fração, olha aqui, fração, de denominador 100. Tranquilo? Numerador, denominador da fração com um denominador 100, eu posso falar que é uma porcentagem. Coloquei aqui, ó, x% é equivalente a x sobre 100. Tranquilo? Então, porcentagem, a definição é bem simples, é uma fração cujo denominador
é 100. Vamos ver alguns exemplos aí. Eu escrevi aqui, ó, 20%. O que seria 20%? Seria 20 sobre 100. Olha lá, 20 sobre 100. Se a gente passar para a forma decimal, dá 0,2. Tranquilo? Vamos lá ver outro exemplo aqui. Numa escola, ele está falando que de 500 estudantes, 300 são tricolores. Qual é a porcentagem de tricolores nessa escola? Então, a gente tem uma escola e dessa escola, um pedaço daquilo são tricolores. Ele quer que você escreva isso em porcentagem. O pedaço lá, a quantidade real, são 300 entre 500 estudantes. Coloquei aqui, ó, tricolores sobre o total me dá a parcela me dá a fração de 300 sobre 500, que se eu simplificar o zerinho aqui, ó, me dá 3 sobre 5. Então, 3/5 da escola são tricolores. 3/5 dos estudantes são tricolores. Agora, ele quer que você escreva isso na forma de fração. E para eu escrever na forma de fração, não de fração, de porcentagem, o que é porcentagem? É uma fração cujo denominador é 100. Então, aqui eu tenho que escrever esse 3/5 como uma fração equivalente, cujo denominador seja 100. Como é que a gente faz isso aí? É só eu ver que se eu multiplicar em cima e embaixo por 20, se eu posso fazer isso numa fração, e se eu multiplicar embaixo por 20 me dá o 100, beleza? E em cima eu também tenho que multiplicar. 3 vezes 20, 60. Então, 3/5 equivale a 60%. Aqui eu tenho a forma de fração, aqui eu tenho a forma de porcentagem. Tranquilo? A gente vai usar isso muito nos problemas. Agora, eu coloquei aqui embaixo, ó. Para calcularmos um dito percentual de um número, devemos multiplicar esse número pela porcentagem indicada. Isso é bem importante. Porque, olha só, se eu te perguntar assim para você, quanto é 30%? 30% é 30 sobre 100. Beleza, não tem nada para eu fazer. Mas aí a gente vai ver que a porcentagem, ela sempre vai estar associada a alguma coisa. 30% de alguma coisa. Aqui, 30% dos estudantes. Ali em cima, 60% dos estudantes. Então, a porcentagem ela é sempre em cima de alguma coisa, beleza? E agora a gente vai ver alguns exemplos aí de porcentagem. Olha só, coloquei aqui, ó, 20% de 80. O que seria 20% de 80? Ó, 20% está aqui, 20 sobre 100. Mas a porcentagem é de alguma coisa. Essa porcentagem aqui é de quanto? 20% de alguém. Esse alguém aqui é 80. Tranquilo? Como é que a gente faz essa conta aqui? Vamos lembrar. Quanto que é 20 sobre 100 vezes 80? Tá? Multiplicação. Posso simplificar um zerinho daqui com um zero daqui. Outro zero com um zero daqui. Agora é só multiplicar. O que sobrou? 2 vezes 8, 16. Então, 20% de 80 é igual a 16. Aqui embaixo, 10% de 25% de 400. Vamos fazer por parte. Primeiro vamos fazer 25% de 400. 25 sobre 100, 400. Eu posso simplificar 2 zerinhos com 2 zerinhos. Tranquilo? Isso aqui vai me dar quanto, esse cara? Isso aqui vai me dar 25 vezes 4, 100. Mas aí eu quero 10% disso. 10. Deixa eu só descer um pouquinho mais para não esconder. 10% dessa parada. Cortou esse 100 com esse 100. Essa parada aqui é igual a 10. Tá? Então, calcular a porcentagem em cima de alguma coisa é muito simples. É só você simplesmente fazer a operação. 30% significa 30 sobre 100 e a gente vai multiplicar as frações. Moleque, se liga no problema que a gente vai fazer aqui. Você não pode mais errar esse tipo de problema. Olha só, vamos mudar a telinha? Olha o que ele fala. Olha como esse problema é legal e ele confunde. Primeiro, ele diz que uma senhora ela estava gordinha e ela fez uma dieta e perdeu, vamos botar aqui, ó, perdeu menos 30% do peso dela. Tranquilo? Depois o que aconteceu? Ela caiu em tentação e ganhou 40% do peso. Eu quero te perguntar o que vai acontecer com o peso dela. O que vai acontecer com o peso dela? Aí tu vai pensar, tu acha que é malandro, vai achar, ó, se ela perdeu 30% e depois ganhou 40 menos 30, o peso dela vai aumentar 10%. Correto? É a ideia mais lógica. Tu vai marcar lá, vai ter opção e tu vai se ferrar. Tu vai errar. Tranquilo?
O que está errado nesse raciocínio? Primeira coisa, lembra que eu falei no início dessa aula que porcentagem sempre era em cima de alguém? Então, eu não sei qual o peso inicial dela. Primeira coisa, eu vou ter que pegar 30% em cima de um peso que ela tinha. Isso vai dar um valor lá final. Quando eu dou um aumento de 40%, já não é mais sobre o peso inicial. A porcentagem são sobre coisas distintas. Por isso, a resposta não é 10%. Tá? Como é que a gente faria esse problema? Vamos lembrar, ó, dá um aumento, dá um desconto de 30%. É tu pegar 100 menos 30, acabou, morreu. 100 menos 30 dá 70%. Dá um aumento de 40%. É tu pegar 100 mais 40. 100 mais 40, essa parada me dá 140%. Beleza? Agora eu calculo 70%, depois eu dou um aumento de 40%. Morreu o problema. Aqui. Bora tu rir, porque tu vai cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui, um zerinho daqui com um zerinho dali, né? Saiu meio bosta, vamos consertar. Um zerinho daqui. Agora é só tu calcular. 7 vezes 14 dá 28, certo? Sobe 2. 28, 98 sobre 100, vulgo 98%. Então, o que aconteceu? Ela tinha um peso que valia, ó, ela tinha um peso que valia 100%, era o peso dela, depois passou a ser 98% do peso dela. O que aconteceu com o peso dela? Ela diminuiu 2% do peso, diferente dos 10% que a gente tinha achado aqui, que era a ideia mais lógica. Vamos apagar aqui, tá errado. A resposta correta é a letra E de égua. Beleza?